Eu cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui, para mais uma vez estarmos falando sobre a palavra do Senhor. Irmãos, eu quero deixar para vocês em Marcos, no capítulo 7, versículo 6. Aí depois nós vamos lá pro verso 20, o verso 20. Olha para você ver que diz a palavra do Senhor, o próprio Jesus dizendo. E ele respondendo disse-lhe, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque deixando os mandamentos de Deus, retende a tradição dos homens, como lavar de jarros, de copo, e fazer muitas outras coisas semelhantes a essas. Agora vamos lá para o 20. Diz assim, ó. Louvado o nome do Senhor. 20. Ele dizia, o que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituição, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução e a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contamina o homem. Louvado é o nome do Senhor. Irmãos, esta palavra é uma palavra muito forte, é uma palavra para nós meditarmos nela. Aqui Jesus ele estava falando com os fariseus, louvado é o nome do Senhor, que estavam ali, glória a Deus, questionando, né? Porque os discípulos de Jesus não estavam seguindo as tradições, como de, né, quando eles chegassem, eles tinham que lavar as mãos antes de comer, e tantas outras coisas que eles faziam, porque eles estavam ali vivendo segundo a lei, segundo tudo aquilo que foi ensinado sobre a lei, e eles não estavam atentando para os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. E então aqui Jesus, ele exorta aquele povo, né, dizendo que bem profetizou Isaías a respeito daquele povo que honrava o Senhor com os lábios, mas o seu coração estava muito longe. Irmãos, nós temos que atentar muito para a palavra de Deus, nós temos que buscar o discernimento da palavra do Senhor. Irmãos, louvado o nome do Senhor, né, esses dias agora, eu passei por uma experiência assim um pouco assim, por um lado é bom para a gente aprender mais com o Espírito Santo de Deus, mas por outro lado, às vezes é triste a realidade em que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Como a palavra sempre nos exorta, irmãos, nós não devemos olhar as pessoas somente pela sua aparência, mas sim pelo caráter da pessoa, do seu dia a dia, como a pessoa vive, louvado é o nome do Senhor, né? Como é a pessoa, né, nos seus negócios, se ela é uma pessoa de bom caráter, se ela é uma pessoa que trata as pessoas bem. É nesta parte que, se nós quisermos analisar um cristão, o certo não seria nós analisar, mas seria pelo seu caráter, não somente pela sua aparência física, né? Porque esses dias mesmo, eu passei por uma experiência assim, porque eu falo com os irmãos que havia muitos anos que eu não usava calça comprida. Depois que eu vim aqui para a roça, eu passei a usar calça. Primeiro momento eu comecei a usar calça por causa que trabalha na roça, aí sempre a gente tem que vestir mais roupa de manga comprida, calça, por causa de pernilongo, mexendo nem com as coisas assim na roça, por mais proteção também, até para andar para os matos fora, como é que você vai andar de saia, né? Aí eu passei a usar calça. Com isso, eu fui orando e pedindo o Espírito Santo de Deus, porque eu tinha na minha mente que não, que usar calça ia para o inferno e aquela longa história. E a Espírito de Deus vai me mostrando que não é desta forma, né? Na realidade, o que o Senhor ele não quer que nós façamos, irmão, é a mulher querer ser um homem e o homem querer ser uma mulher. É isso que é o pecado. Uma calça em si não vai fazer ninguém para o inferno, a não ser que você vai vestir uma calça para sensualizar, né? Diferente. Então, depois de um tempo, eu comecei a usar também calça feminina. Tem até a menina aqui
praticamente minha cunhada pegou e me deu 2 calças. E eu passei a usar essas calças para sair, às vezes, né, dependendo do lugar que eu ia, usando calça. E aconteceu assim um episódio bem assim interessante e triste ao mesmo tempo, porque algumas irmãs pegaram e me viram de calça. E foi tão assim constrangedor, assim por uma parte, não porque eu me senti em pecado, nada do tipo, não, não é isso. Eu sei, né, como eu estou diante do Senhor, né, eu sei qual é o meu posicionamento diante do Senhor, então não importo com aquilo que as pessoas falam mais. Antes eu entristecia, antes eu me abatia, hoje eu não me importo mais com isso, porque o importante é a nossa identidade com o Senhor. Mas foi constrangedor, porque eu fiquei imaginando uma outra pessoa no meu lugar. Porque as irmãs ficou como se eu tivesse me desviado dos caminhos do Senhor, simplesmente porque eu estava usando a calça, né? Então elas estavam olhando somente a aparência, elas não estavam olhando, né, pedindo o Espírito Santo para mostrar como está o meu caráter diante do Senhor. Isso é muito triste, irmão. Sabe por quê? Porque dependendo da pessoa, isso abate a fé de alguém. Você começar, né, fazer comentários, a pessoa acha que a gente não está escutando, mas a gente escuta, né, fazendo comentários, porque que tristeza, a pessoa isso, aquilo outro, e tá. Irmãos, e nós não podemos fazer isso de forma nenhuma. Por quê? Você já prestou atenção que existe muitos, né, os macumbeiros, os ciganos, as mulheres usam roupa batendo lá no pé. E muitas delas usam até o nome de Deus e falam disso. Você vai cair no engano, então, só de olhar para ela e falar que ela é uma serva de Deus? Claro que não, irmão. O servo de Deus, ele não é identificado pela roupa que ele veste. Nós precisamos tirar isso da nossa mente. Alguém para saber se ele é alguém que serve verdadeiramente ao Senhor Jesus. Não é só pela veste que ele está vestindo, não, irmão. É pelo caráter da pessoa. É essa parte mais importante. E aqui os fariseus estavam julgando os discípulos de Jesus, porque os discípulos de Jesus não tinham lavado as mãos, né? Não tinham feito tantas outras tradições. E olha para você ver. Eles estavam corretos diante do Senhor? Não estavam. Então eu quero deixar um alerta para mim, para você. Não julgue ninguém só pela roupa, com a roupa que a pessoa está vestindo, né? Se a pessoa usa algo, né? Ou se escova o cabelo, ou se faz um... Se você não faz, irmão, se é algo que você não faz, é entre você e Deus. Não fica julgando os outros, não. Não faz isso, não, em nome de Jesus Cristo. Eu, de forma nenhuma, para quem quer saber, eu não desejo os caminhos do Senhor. Eu continuo servindo a Deus, continuo fazendo, né, o que Deus manda eu fazer, eu estou fazendo, né? Estou no ministério, sim, por mais que para muitos, né, não é um ministério, porque eu congrego, né, tipo assim, um lugar onde que era uma garagem, nós fizemos um lugar para ser de oração, de culto, de adoração, e o Senhor ungiu a mim como missionária e o irmão como pastor. Então nós continuamos congregando, nós continuamos buscando, nós estamos servindo ao Senhor. Se eu tiver de saia ou de calça, irmãos, isso aí não vai mudar quem eu sou diante do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor, Ele está olhando é o que? É o nosso caráter diante. Claro que nós não vamos vestir sensual, claro que nós não vamos fazer coisas para escandalizar o reino de Deus. Mas, irmãos, vamos tomar muito cuidado para que nós não sejamos como os fariseus. Eu passei por essa experiência. Por um lado que eu estou falando com os irmãos que foi bom, sabe por quê? Porque eu senti na pele o que as pessoas sentiam como eu era antes. Porque antes eu era assim. E antes eu era carrasca, eu era uma pessoa dura de coração. E antes eu era uma pessoa como os fariseus, sim. Porque eu aprendi assim, eu achava que tinha que ser assim, julgava quem não seguia conforme eu achava que estava certo, até o Espírito Santo de Deus me mostrar que verdadeiramente Ele quer que nós deixe Ele transformar o nosso coração, né? Então, irmãos, em nome de Jesus, que nós venhamos tomar muito cuidado com isso. O que contamina alguém, meu irmão, não é se ele está usando calça ou saia. Não é essas coisas aqui, terrena aqui não, irmão. O que contamina alguém, sabe o que é? O coração cheio de hipocrisia, o coração cheio de engano, de mentira, de falsidade, né, por cima das pessoas só por, como se diz, né, como diz a palavra do Senhor,
aproxima das pessoas só para, como se diz, quando quer receber algo, por interesse. E nós, como cristãos, irmãos, nós não podemos ter esse tipo de comportamento, porque isso não vai fazer perder a salvação, né? Que às vezes a pessoa acha que ele é espiritual demais porque ele não veste isso, ele não faz aquilo e tá, mas ele não está sendo espiritual, porque o seu coração tá um coração mau, julgando as pessoas, falando mal, falando coisas que não sabe a respeito da vida dos outros. Irmão, vamos tomar muito cuidado. Quando chegar alguém começar a falar mal do irmão como você, ô irmão, corta em nome de Jesus Cristo. Não caia, porque senão você também vai ser participante do pecado dessa pessoa. Porque nós não podemos, irmão, julgar ninguém. Nós não conhecemos o interior das pessoas. Nós não conhecemos quem a pessoa é diante do Senhor, a não ser que nós convivemos com ela. Porque quando você convive com alguém, quando você tem intimidade com alguém, você sabe quem é essa pessoa. Só que quando você não tem essa intimidade, é igual com Deus. Né? Se você não tiver intimidade com Deus, se você não buscar a presença de Deus, você não vai conhecer quem é Deus, você não vai conhecer a palavra, você não vai conhecer quem é o Espírito Santo. Para você conhecer alguém, você precisa ter intimidade com esta pessoa. Não é só de aparência, irmão, não é só de vista, não. Então, irmãos, vamos tomar cuidado para que nós não venhamos perder a nossa salvação simplesmente por causa de tradições, né? Se você acha que para servir a Deus você não pode usar uma calça ou não pode usar isso ou aquilo, beleza. Mas busca a mudança do seu interior e não julgue quem usa, né? Não aponta o dedo para ninguém, porque nós não somos juízes, irmão. Nós não somos juízes. E às vezes não adianta nada, a pessoa vai lá, ele muda o guarda-roupa, ele usa saia batendo lá nos pés. E a língua, tá? Que só o sangue do cordeiro. Aí acontece o quê? Como diz Jesus, a palavra do Senhor diz que os fariseus eram como sepulcros caiados, por dentro estavam bonitos, né? Os homens às vezes pisavam e nem sabiam em cima de que está pisando, mas por dentro estava cheio de imundícia, de hipocrisia, de maldade, de arrogância, de achismo. Ah, porque eu sei, porque Deus fala comigo, e que a pessoa começa a crescer. E Deus não agrada disso não, irmão. Deus não agrada de exaltação, Deus não agrada de quem se acha, Deus agrada do humilde, do simples, aquele que busca, aquele que ora, aquele que ao invés de ficar comentando a vida dos outros, vai orar, vai buscar, né? Porque infelizmente essas pessoas que ficam fazendo isso, eles não vivem verdadeiramente uma intimidade com Deus, né? Se for para chamar para orar, não vai orar, né? Se for para chamar para buscar, não quer buscar. Se fala para ir para um monte, porque é isso, aquilo, dá mil e uma desculpa e não vai, né? Ou senão até vai, mas começa a fazer aquelas oração de arrogância. Ah, porque eu não faço como fulano faz. Ah, porque eu não faço isso. Eu não sou como ciclano, eu sou isso aqui. Ô, irmão, vamos tomar cuidado com isso. Vamos tomar muito cuidado, porque a nossa salvação, ela é muito fácil de nós perdermos ela. Basta nós não atentar para a palavra de Deus e começar a achar que é de qualquer maneira que nós vamos para o céu. Nós temos que seguir a palavra de Deus, nós temos que viver segundo os mandamentos de Deus. E alguém fala assim, irmã, mas lá no Velho Testamento fala, a palavra de Deus diz que os homens não podem vestir roupa de mulher, nem mulher vestir veste de homem. Sim, irmão, claro que é, a palavra do Senhor é bem clara em dizer, mas essa palavra, ela se retrata, não é somente veste exterior, é a interior. Deus, ele não quer que o homem comece a querer ser mulher e vestir como mulher, e a mulher querer ser homem. Vestir uma calça não é que você querer ser homem, não, irmão. Às vezes uma calça é muito mais comportada que muitas saias que tem por aí, né? Então a mulher, ela não pode ser arrogante, a mulher, ela não pode ser masculina. É isso que a palavra de Deus, ela exorta, que é a abominação diante dos olhos do Senhor. A mulher ser macho, querer mandar, querer ser autoridade dentro de casa, é isso que o Senhor não quer. E o homem, Deus não quer que o homem seja frouxo, seja aquele homem, né, vai ser mulher, que quer conversar igual mulher, quer se comportar como mulher. É isso que a palavra de Deus, ela não aceita, é a abominação diante do Senhor. Mas agora, uma irmã vestir calça,
isso aí não é pecado diante do Senhor, a não ser que for uma calça sensual. As leggings, por exemplo, as irmãs não, assim, eu vejo que não deveriam usar porque é uma veste que sensualiza o corpo da mulher. Então a calça leg ela não é adequada para as servas de Deus, porque nós não podemos querer marcar o nosso corpo. Mas existe também muitos vestidos que marcam, nós não podemos, saia também, né? Então nós temos que tomar cuidado para que a nossa veste seja uma veste adequada, né? Não exibir o nosso corpo, né? Então que nós venhamos cada dia mais olhar para a palavra de Deus, amém? Deixar de lado muitas tradições, que às vezes a pessoa está ligada só em tradição, né? Eu falo porque eu vivi isso, eu achava que não, né? Eu não posso vestir calça, não posso usar salto, eu não posso usar isso, aquilo outro. Ah, mas eu estou salva só por causa disso. Não, nós seremos salvos, irmão, pela transformação do nosso caráter. Porque às vezes não adianta a pessoa ter aparência, mas o seu interior está sujo, o seu interior está corrompido. Então vamos tomar muito cuidado, amém? E mais uma vez, eu não desviei dos caminhos do Senhor, em nome de Jesus. Estou firme nos caminhos do Senhor e continuamos aí adorando, louvando ao Senhor, buscando a presença do Senhor, né? E que nós venhamos continuar firmes, tá, irmão? Porque eu vejo assim, irmão, se alguém vê uma irmã, né? Por exemplo, vamos supor eu não usava calça, aí de repente as pessoas me veem usando calça, começam a julgar que eu desviei. É muito fácil entrar o engano no meio da igreja, não é mesmo? Porque às vezes o diabo vai lá e infiltra alguém que tem aparência de crente, tem veste de crente, mas o interior não é crente. E muitos vão cair por quê? Porque tá ligado em tradição, tá ligado só em olhar a aparência. E esquece de olhar o caráter, esquece de olhar o fruto que a pessoa dá. Então, irmãos, cuidado para você não ser enganado, amém? Cuidado, não olhe a aparência das pessoas. Se você quer julgar, julgue retamente, seja justo. Julgue segundo a justiça de Deus. E o que é julgar segundo a justiça de Deus, irmã? Julgue segundo o fruto do Espírito, o caráter que a pessoa está dando, a vida que a pessoa está dando. Conheça, tenha intimidade com a pessoa para saber realmente se ela é uma árvore boa ou se ela é uma árvore má. Porque a árvore não se conhece pela sua folha, mas sim pelo seu fruto. Então vamos perseverar na palavra, amém? Não vamos ser como os fariseus, honrar a Deus com os lábios e o coração está longe, amém? Deus abençoe a cada um dos meus irmãos e minhas irmãs e até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.